Fortalecer a infraestrutura nacional permite que o país crie bases sólidas para aumentar a competitividade. Uma infraestrutura adequada impacta diretamente o custo da produção industrial. Fala pessoal, bem-vindos ao Renda Passiva SA. No início do vídeo eu te mostrei alguns trechos de um estudo da Confederação Nacional da Indústria que mostra a necessidade de investimento em infraestrutura no Brasil. E se eu te dissesse que existe um tipo de investimento que congrega o investimento em infraestrutura com obtenção de renda passiva? Esse é o famoso FIINFRA. Comenta aí se você sabia que é possível obter renda passiva através do investimento em infraestrutura. E bora pro vídeo. Para começar, vamos entender o que é FIINFRA. FIINFRA é um fundo negociado em bolsa de valores, então ele é um ativo de renda variável que investe em dívida de infraestrutura, que investe em ativos de renda fixa. Ele foi criado pela Lei número 12.431 de 2011 e regulamentado pela Resolução CVM 175. A sigla FIINFRA significa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura. O principal objetivo dele é investir em debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas é uma forma das empresas captar recursos para investir em obras de infraestrutura, como saneamento básico, rodovia, ferrovia. Isso são debêntures incentivadas. Prosseguindo, qual é o objetivo dos FIINFRAs? O objetivo é fomentar o desenvolvimento nacional, gerando rendimentos para os cotistas. E quais os setores a lei permite que haja investimentos através de FIINFRAs? É energia, saneamento, transportes e telecomunicações. Fazendo uma analogia, o que é o FIINFRA? O FIINFRA é uma cesta diversificada de dívidas de grandes empresas. Essas empresas utilizam as debêntures incentivadas para investir em infraestrutura. E o FIINFRA vai lá e compra uma parte dessa dívida dessas empresas. E o porquê de se investir em FIINFRAs? Quais são os seus principais benefícios? Na minha opinião, o principal benefício é a isenção de imposto de renda para a pessoa física, que você obtém essa isenção nos rendimentos, que são os dividendos que pingam todo mês na sua conta, e no ganho de capital, que é a venda da cota com lucro. A rentabilidade do FIINFRA sempre vai buscar superar a renda fixa tradicional, que sempre vai ter aquela remuneração típica de IPCA mais uma taxa de juro real, por exemplo, IPCA mais 9. E ao investir em FIINFRA, você mitiga demais o risco, porque se você adquirisse uma única debênture, você teria um risco muito concentrado. Ao adquirir uma cota de FIINFRA, você diversifica em vários títulos, então você mitiga muito o seu risco. Outra vantagem de se investir em FIINFRA é o fluxo de caixa, ou seja, o dividendo que você recebe mensalmente. Porque se você comprasse uma única debênture, você só teria o seu rendimento no vencimento. Ao comprar uma cota de FIINFRA, a maioria deles investe em vários debêntures. Então, eles fazem um alisamento do recebimento dos dividendos. O que é isso? Eles compram várias debêntures com vencimentos diferentes, criam uma engenharia financeira para te distribuir dividendos mensalmente. Pessoal, além da isenção de imposto de renda sobre rendimentos e ganho de capital, que na minha opinião é a principal vantagem dos FIINFRAs sobre os demais ativos, a gente também precisa considerar que ao comprar uma cota de FIINFRA, nós estamos contratando um serviço especializado que vai escolher para a gente as melhores debêntures disponíveis no mercado. E quais são os principais riscos de se investir em FIINFRA, né? O principal de todos é o risco de crédito, é a possibilidade de inadimplência das empresas devedoras, as empresas das quais fazem a operação de debênture incentivada. Depois, o risco de mercado, que no caso dos FIINFRAs tem muito a ver com marcação ao mercado, porque lembra que eu falei? FIINFRA ele é um ativo de renda variável que investe em ativos de renda fixa, então qualquer coisa em marcação ao mercado afeta o FIINFRAs. E a oscilação do preço decorrente de eventos que atingem todo o mercado. Como ele é um ativo listado em bolsa, qualquer coisa que faça o mercado como um todo variar vai afetar também os FIINFRAs, como por exemplo o anúncio de um imposto ou alguma mudança regulatória que venha afetar o mercado. E o risco de liquidez. Esse aqui é muito importante no caso dos FIINFRAs. Por quê? Porque ele possui um volume menor de negociação.
Ele só ganhou relevância na Bolsa de Valores a partir de 2020. Então, essa liquidez diminuta deles pode dificultar saídas rápidas, até mesmo entradas em grande volume. Então tem que tomar muito cuidado, a liquidez é muito significativa para free infras. Pessoal, fazendo uma comparação de fundo imobiliário com FII Infra, nós temos que o lastro dos fundos imobiliários são os imóveis, né? Através deles você vai ter os aluguéis. Já no caso do FII Infra, o lastro são as dívidas, que você vai receber os juros das debêntures incentivadas. O indexador, principalmente dos FIIs, usam-se o IPCA ou o CDI. Já no caso do FII Infra, majoritariamente você vai ter a utilização do IPCA. A isenção de imposto de renda, no caso dos fundos imobiliários, você tem isenção para rendimentos, mas não tem isenção para venda, que é o ganho de capital. Já no caso dos FIINFRAs, você tem sim isenção para rendimentos e isenção para venda das cotas, que é o famoso ganho de capital. Então aqui é a grande vantagem do FIINFRA sobre os fundos imobiliários. No caso da volatilidade, os fundos imobiliários apresentam uma volatilidade de média para baixa, já que são mais antigos e têm muito mais tração, muito mais investidores. Já no caso do FIINFRA, que é muito recente, nós vimos que ele ganhou tração na Bolsa de Valores somente a partir de 2020. Então ela apresenta uma volatilidade de média para alta, muito sensível à taxa de juros, principalmente a taxa Selic. Feita essa introdução inicial sobre FII Infra, agora vamos colocar a mão na massa e analisar os relatórios mensais de dezembro de 2025 dos fundos KDIF11, BDIF11 e CPTI11. Nessa análise, nós não vamos entrar muito a fundo para o vídeo não ficar muito longo e chato, mas eu vou deixar o link para vocês e caso gerem curiosidade, se vocês queiram saber mais, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição. Começando pelo KDIF11, que é o Kinea Infra, no relatório de dezembro de 2025, o patrimônio do fundo chegou a 2,6 bilhões, o rendimento mensal último pago 1,45, aqui cota de mercado 130,55 e número de cotista 43 mil. Aqui também traz para a gente a liquidez média diária do mercado de 2,8 milhões. O rendimento dele 8,9% mais IPCA, duration, alocação em debêntures está em 91% dele está alocado em debêntures. Outra coisa interessante para a gente é a variação dele da cota desde o início do fundo. Então a gente vê aqui que ele está superando o CDI, o IMAB, que está 159,1%. Então a variação dele está muito boa. Aqui ele traz toda a variação histórica desde o início do fundo, né? Isso é muito legal, esses dados. Montante aqui, né, que é 2,3 bilhões, a gente já viu. Aqui todas as emissoras de debenture dele, isso é muito legal também. Olha só a quantidade, né? Eu acho muito interessante isso. Então você vê como é importante mitigar o risco através dos FIINFRAs para investir em debêntures incentivadas. E por fim, aqui ele traz para a gente a alocação por setor. Então os três principais: saneamento com 31%, geração solar com 18,6% e rodovias com 16,5%. E a alocação por rating, né? Quanto maior o rating, mais AA, menos risco ele corre. Então aqui a gente vê que tem 34% no rating máximo de classificação. Muito legal. Agora vamos analisar o FIINFRA BTG Pactual Dívida, que é um fundo do BTG Pactual, relatório mensal de dezembro. O que é importante para a gente aqui: patrimônio do fundo 1,5 bilhões, alocação em debênture, ele já está em 92% alocado em debêntures incentivadas, 69 ativos no portfólio. Esse aqui é o que ele está rendendo, IPCA mais 8,36, dividend yield anualizado, cota patrimonial, e aqui ele já traz também uma alocação por rating. Aqui também ele traz o portfólio
de alocação por setor. Em energia, ele está alocado 27%, saneamento 25% e telecomunicações 16%, né? Outro dado interessante para a gente aqui seria também, vamos dar uma olhada aqui na página 9. É legal, né? Que eu queria mostrar o portfólio. Então, você pode consultar todas as debêntures, né, todas as empresas as quais ele tem debêntures. Olha só que bacana, Americanet, Autopistas Regis Bittencourt aqui no sul, Conecta de Internet, Águas e Sertões, Energia Eólica da Auren, muito bacana. Agora vamos analisar o Capitania Investimento, que é o CPTI 11. O valor de mercado dele, 1,9 bi, valor de mercado, valor patrimonial 1,29 bi, né? A taxa líquida ele está rendendo 9,86 mais IPCA. Ele traz aqui também número de cotistas 37 mil, que é mais rating médio da carteira AA. Legal esse aqui, a DTV, que é a liquidez média diária, 2,03 milhões. Outro dado interessante aqui na página 8. Legal, que na página 8 ele traz uma média dos dividendos mensais pagos, né? No caso ele traz a média anual. Em 2021 ficou em 1,13, em 2022 1,46, 23 1,04, 24 1,13 e em 2025 houve uma queda. Isso a gente vai ver que vai influenciar na quantidade de cotistas, né? Em 2025 foi R$1 por mês, mais ou menos em média. Agora, na página 12, isso, que eu queria mostrar a evolução do cotistas. Olha só, como ele vem crescendo aqui, né? Aí de 2024 para 2025 houve uma queda. A gente viu que a quantidade de dividendo pago também caiu, né? Então, viu como esses FIINFRA, as pessoas que estão investindo nele estão com foco muito em dividendo. Quando o dividendo cai, é natural que diminua a quantidade de cotistas. Agora, analisando a página 15 que eu trouxe para vocês, aqui é a exposição por setor. Ele tem 21,2% em geração de energia, 21% em telecom e 18,8% em rodovias. Esses são os três principais. Agora, a exposição por rating, ele tem rating, o maior classificação de rating, né, que é o menos risco, AA 12,6, AA mais 8,5 e assim sucessivamente. Também não é tão importante para a gente nesse momento. Mas caso fique a curiosidade, dê uma olhadinha no relatório completo. Pessoal, agora vamos fazer uma simulação de quanto renderia uma carteira com os FIINFRA citados. Para fazer essa simulação, eu consultei alguns dados no Fundo Explorer para que ela seja a mais atual possível. Então eu quero mostrar aqui para vocês como consultar, né? O endereço é Fundos Explorer. Esse site é muito bom para fundos. Aqui a gente tem o CADIF, a liquidez, a cotação, o último rendimento, dividend yield. É muito legal esse site, tem muitas informações, olha só que bacana. O BDIF, mesma coisa, liquidez, último rendimento, dividend yield, é muito legal. E para fechar aqui o CPTIS, né? Aqui a cotação, último rendimento, dividend yield, tá bom? Então isso para a gente fazer uma simulação a mais atual possível. No valor da cota eu usei a fórmula do Google Finance, mas está batendo ali com o que está no Fundos Explorer. Eu trouxe aqui para vocês também, no caso da alocação por setor, os três principais setores que estão alocados. Por que eu estou destacando esses percentuais? Porque na hora de investir, você tem que considerar qual é o setor que o fundo de infraestrutura está investindo, para que você não compre ativos que investam na mesma coisa. Você não pode, por exemplo, comprar 3 ativos e os 3 têm 30% investimento em rodovias, por exemplo. Se der algum problema no setor de rodovias, alguma coisa relacionada que afete todo o setor, por exemplo, uma mudança de regulamentação que afete todo o setor, você vai estar muito exposto. Então você tem que, quando for investir em fundo de infraestrutura, fazer essa descorrelação entre setores. Continuando, eu considerei também no site do Fundo Explorer o último rendimento, o dividend yield anual e a liquidez. Classifiquei de maior liquidez para menor. Somando o aporte, a gente teria um investimento mínimo de 217,35.
E os rendimentos, né, o último rendimento dele somado deu 2,60. Fazendo uma fórmula aqui para ver quanto representa esse valor de 2,60 no aporte, representaria um retorno mensal de 1,20%. Nada mal, né? Você teria E no ano que você poderia fazer uma fórmula 1,20 vezes 12, você teria 14,35. Lógico que cada mês você vai ter a mudança, não vai ser exatamente igual, mas só para ter uma ideia de quanto você teria de dividendo anual, tá certo? Depois dessa simulação, deu para perceber o quão bons são os FIINFRAs, né? É uma das melhores formas de você colocar um dinheiro no bolso e ainda assim ajudar o desenvolvimento do Brasil. Agora eu quero saber de você. Já tem algum FIINFRA na carteira ou essa simulação te incentivou a começar? Comenta aqui embaixo o infra para eu saber que você se interessou pelo assunto e produzir mais conteúdo sobre esse tema. Um grande abraço e bons investimentos!